A paz do Senhor, povo de Deus. Mais um dia estamos aqui meditando na palavra de Deus, acompanhada do devocional Atos dos Apóstolos em 31 dias. Já chegamos ao 26º dia e tem sido dias de alegria, dias de aprendizagem espiritual por meio desse devocional e da palavra de Deus. Se esse devocional tem edificado a sua vida espiritual, se Deus tem falado com você através desses vídeos, deixe o seu comentário, compartilhe esses vídeos, porque eu creio que Deus quer falar também a outros corações por meio desses vídeos e usando a tua vida que vai compartilhar também. E hoje o versículo-chave encontra-se no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 15. A parte B do versículo diz assim: Mas vós, quem sois? E o texto para reflexão se inicia dizendo: É interessante notar que o reino espiritual detém mistérios encobertos a nós, seres humanos. O registro desse episódio no livro de Atos serve-nos para que observemos claramente a distinção que as Escrituras fazem acerca dos três tipos de homem: o natural, o espiritual e o carnal. Ademais, Tiago, em sua epístola, disse acerca dos demônios, que eles também creem em Deus e estremecem. Capítulo 2, versículo 19. Quando nós começamos a ler o capítulo 19 de Atos, no versículo 13, a palavra de Deus diz que alguns exorcistas judeus ambulantes invocavam o nome de Jesus sobre os espíritos malignos. E eles diziam assim: Esconjuro-vos em nome do Jesus que Paulo prega. E esses homens eram os 7 filhos de Seva. E um espírito maligno respondeu dizendo: Eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o escritor diz que é interessante notar sobre os mistérios encobertos a nós no reino espiritual. Há um mundo espiritual também das trevas que guerreia contra aqueles que vivem fazendo a vontade de Deus e contra aqueles que continuam a obra de Deus. Mas essa passagem bíblica registrada aqui no livro de Atos, ela nos deixa um aprendizado para que nós venhamos distinguir acerca do homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Porque lá em Tiago está escrito que até os demônios creem em Jesus que estremecem. Que coisa interessante. Mas o que me chama a atenção neste relato de Lucas, o médico amado, é acerca do conhecimento que estes seres das trevas têm acerca de Jesus e de nós também. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. O conhecimento do espírito maligno acerca do apóstolo dos gentios não foi meramente superficial, mas algo mais profundo que nos causa até arrepios. Era um conhecimento vivencial através dos constantes ataques que este ente tenebroso tratava com Paulo em diversos momentos de sua vida, ora pela violência dos ataques, ora pelas intempéries que surgiam sem causa na natureza, tentando apagar a fé do homem de Deus pelo cansaço e pelo desânimo. Ora pela sutileza de doutrinas, profecias e mensagens que se apresentavam a ele, travestidos de coisas boas e doutrinas sutis, embora demoníacas. Discernir entre a voz de Deus e dos homens e a dos demônios foi um exercício espiritual que amadureceu Paulo a tal ponto que hoje nos serve de exemplo e de bússola. É interessante saber que os espíritos malignos, eles conheciam a Paulo por causa da constância daquele homem em agradar a Deus e o estrago que Paulo fazia no reino das trevas, curando pessoas de enfermidades malignas,
as almas sendo libertas das garras de Satanás. Aquele homem, ele era conhecido até pelos espíritos malignos. Paulo era conhecido até pelo inferno, por causa dos prodígios que aquele homem cheio do Espírito Santo fazia, por causa da santidade e dedicação de Paulo ao Senhor. E isso nos faz refletir: será que nós somos conhecidos dessa forma pelos seres espirituais, até pelos demônios? Paulo ele enfrentava diversos ataques malignos, ora por desânimos, provações, ora por ataques tentando apagar a fé daquele homem de Deus. Quantas guerras espirituais nós observamos registrada na palavra de Deus na vida do apóstolo Paulo. Ele era bem conhecido pelo inferno. E Paulo, ele viveu um exercício espiritual de discernir entre a voz de Deus, a voz dos homens e a voz do diabo. E que nós possamos entender este assunto no tempo de hoje. A igreja de Deus, os servos de Deus, que continuam a obra de Deus na terra, precisam ter um discernimento espiritual sobre as coisas espirituais. Quando o homem natural está falando, quando o Espírito Santo está falando e quando o próprio diabo está falando, muitas vezes com a aparência de coisas boas, quando não é. Nós vemos tantas coisas da parte do inimigo querendo enganar o povo de Deus neste tempo, e muitas vezes pessoas falando que o Espírito Santo os revelou, que o Espírito Santo mandou aquela profecia, quando é invenção da mente humana. A igreja precisa de discernimento espiritual para não vir a ser enganada pelo diabo nem pelo homem. Como também precisamos de discernimento espiritual para saber a não negligenciar a voz do Espírito Santo de Deus quando ele fala. Nós precisamos passar por esse exercício espiritual, ter uma mente sóbria, sabendo quando o Espírito Santo está falando por meio de uma pessoa, até porque nós também temos a presença do mesmo Espírito que usa a pessoa em profecia e que se faz presente também e testifica dentro de nós, dentro do nosso espírito. Nós precisamos estar atentos para que o inimigo não venha nos enganar. Como também não podemos negligenciar a voz de Deus no nosso meio. Negligenciar quando o Espírito Santo de Deus está nos alertando por meio de uma profecia, por meio de uma palavra, usando os servos e servas de Deus. É por isso que essa passagem bíblica nos deixa um grande aprendizado por meio da vida do apóstolo Paulo. Os 7 filhos de Seva desconheciam estes mistérios, utilizaram mal o nome de Jesus. Admiravam o poder da pregação de Paulo, mas não tinham o mesmo caráter forjado na fornalha da provação, nem a têmpera de aço daqueles que sofrem pelo Evangelho, com paciência e perseverança. A ação do malho sobre o ferro incandescente na bigorna da oração. E é interessante que aquela pessoa dominada pelo espírito maligno feriu aqueles homens, humilhou aqueles homens a ponto de eles saírem nus, sendo feridos e humilhados, porque nós sabemos que para lidar com o reino das trevas é necessário poder espiritual da parte de Jesus Cristo. É necessário ser conhecido não só pelo inferno como um homem e uma mulher de Deus, mas ser conhecido também no céu como uma pessoa que é santa, como uma pessoa que busca a direção de Deus, como uma pessoa que ora, que vive uma vida de oração, uma vida dedicada ao Senhor.
para que nós não venhamos ser envergonhados, como aqueles homens foram. Mas o escritor diz que aqueles homens, eles não passaram pela provação que Paulo passou, pelo treinamento espiritual que o apóstolo Paulo viveu. Paulo, ele sofria pelo evangelho. Paulo, ele era um homem provado como ouro no fogo, fazendo a obra de Deus. E nós vemos tantas pessoas hoje em dia querendo ser usados por Deus, querendo expulsar demônios até, mas confiando em sua própria força, quando nós sabemos que para ser um instrumento nas mãos de Deus, para ser conhecido pelo inferno como um homem e uma mulher de Deus, é necessário passar por momentos difíceis muitas vezes. Não que Deus tenha prazer de ver os seus filhos sofrerem, mas como um treinamento espiritual para adquirir mais poder de Deus na oração, na leitura da palavra, na santidade a Jesus Cristo. Porque não é no comodismo, não é de qualquer jeito que Deus vai se utilizar de alguém para expulsar demônios, para ganhar almas, para ser usado nos dons espirituais. Há um preço a ser pago, meus irmãos, na escola de Deus. E esse preço é para o nosso bem, para o nosso aprendizado espiritual. Que você possa estar aprendendo algo da parte de Deus neste devocional. Que a partir de hoje a nossa mente venha a ser aberta para saber quando Deus está falando, quando é o homem natural que está falando e quando é o diabo que está tentando nos enganar. Jesus, ele prometeu que nos daria poder para continuar sua obra aqui na terra. Hoje temos muitos que buscam as luzes da fama e do reconhecimento, mas estão longe de pagar o preço de humilhações, calúnias, sofrimento por amor a Cristo. O final é sempre decepcionante, mas a vitória está reservada aos que andarem com Jesus, isto é, reconhecido nos céus, na terra e no inferno. Glória a Deus. Muitas pessoas querem buscar o reconhecimento humano, querem ser usados por Deus, como eu já falei, mas temem muitas vezes ou por comodismo, não querem passar por humilhações, por provações, sofrimentos, como Paulo passou. Paulo, ele foi humilhado, açoitado, pensaram até que ele havia sido morto de tanto sofrimento que Paulo passou. Mas aquele homem era cheio da graça divina, cheio do poder de Deus. Então, que nós possamos ser reconhecidos no céu, através da nossa vida santa e da nossa comunhão com Deus. Que nós também venhamos ser reconhecidos na terra, por meio do nosso bom testemunho aqui na terra e obediência a Cristo por onde nós passamos, e que nós venhamos ser reconhecidos também até no inferno, por ser cheios do poder de Deus, libertando as almas cativas e oprimidas do diabo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abrir o nosso entendimento espiritual, nos dá discernimento espiritual para prosseguir nesses dias difíceis aqui na terra. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e que o Espírito Santo de Deus fale mais forte ao teu coração.